Seja muito bem-vinda a mais um episódio de A Mesa Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: planejamento. Estamos já no final do ano de 2025 e talvez muitas de nós podemos estar cansadas, sobrecarregadas e nos sentindo frustradas por não termos alcançado tantos sonhos e desejos que tivemos em relação a esse ano. E como não fazer com que 2026 seja assim também? Nós precisamos nos organizar e nos planejar. Quem não sabe onde quer chegar, dificilmente vai alcançar o seu sonho. O primeiro passo de nos sentirmos realizada é sabermos o que queremos para a nossa vida. Quando nós começamos um projeto de casa, antes de fazer a fundação, antes de fazer o telhado, antes de fazermos qualquer coisa que precisa ser feito na casa, nós precisamos de um projeto. Antes mesmo de se começar a obra, nós precisamos saber quantos quartos a casa vai ter, qual é a estrutura da fundação, o que a casa vai precisar aguentar, se ela vai precisar ter uma laje que aguente um segundo andar ou não. Então nós precisamos nos organizar. E a palavra de Deus nos mostra isso. Muitas vezes espiritualizamos falando que temos fé, só que na verdade, às vezes usamos a palavra de Deus ou até transferimos para Deus responsabilidades que são nossas. Deus nos ensina a planejar, né? Às vezes falamos como se fosse viver sem fé o fato de planejarmos, enquanto a palavra de Deus nos ensina o contrário, que nós devemos fazer a nossa parte naquilo que nos cabe, que é o planejamento. Lá em Lucas 14, 28 diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento? E avalia se tem os recursos necessários para edificá-lo? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombe dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Então aqui a palavra de Deus nos ensina o quê? Que nós devemos nos assentar. Antes de construir uma torre, nós temos que saber se nós temos o dinheiro para construir. O que nós queremos construir? Como será essa torre? O que vai exigir de mim? E assim também é com a nossa vida. Se eu quero construir uma casa, que eu aqui estou numa casa que faz um ano mais ou menos que nós nos mudamos. E antes de vê-la pronta, antes de morar aqui, antes mesmo de começar a obra, nós tínhamos todo o projeto, todas as imagens de como a casa ficaria, né? Passamos pela fase de procurar saber quantos quartos nós queríamos, né? Como nós queríamos a planta dela, uma cozinha grande, quais são os nossos hábitos para encaixar isso dentro do projeto. Eu lembro que logo que eu comecei a casa, ela tinha muitos vidros, né? Depois eu parei e pensei assim, nossa, eu vou ter que limpar isso tudo de vidro, eu quero diminuir os vidros. Eu lembro também que antes de construir a casa, quando estava ainda no projeto, eu
desenhar uma casa e eu ainda não tinha filhos, então eu não pensei em algumas coisas que depois, quando é mãe, nós pensamos no perigo em proteger a criança. Então ali no projeto eu mudei muitas coisas e no projeto nós podemos mudar, nós podemos refazer, porque o custo será muito menor. Agora, depois, se nós começarmos a construir a casa e depois vai querendo mudar, isso vai ter mais e mais custos, fora toda uma perda de tempo. Então, antes nós precisamos entender o que eu quero para a minha vida. Quais são as áreas que eu preciso dar um foco maior na minha vida hoje. O que eu quero para o meu casamento, o que eu quero para a minha empresa, como eu quero que os meus filhos sejam criados, formados e educados, quais são os valores que eu acredito que são importantes, que estejam enraizados nele. E como fazer isso? Como eu tenho que ser intencional para que o meu casamento dê certo, para que a minha empresa dê certo, para que os meus filhos possam ter os valores que eu quero que eles tenham, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Se eu quero uma empresa nova, ou trocar de casa, ou trocar de carro, o como eu tenho que fazer isso? O quanto eu tenho que guardar por mês para que isso seja possível? O que eu tenho que fazer para alcançar os meus sonhos? O quanto eu tenho que guardar por mês? O que eu vou ter que deixar de fazer para guardar esse dinheiro para investir em algo? Nós temos que nos planejar. Se eu quero emagrecer, que é um dos desejos, né, mais pedidos em todo ano que se troca, ou como eu tenho, quais são as alimentações que eu tenho que evitar? O que eu tenho que, como que eu vou me planejar para não ser pega assim de última hora, com fome, com preguiça de fazer e comer bobeira? Então eu tenho que organizar, eu tenho que fazer compras adequadas com o que eu desejo. Não adianta eu encher a minha despensa de bolacha, chocolate, pizza, lasanha e refrigerante se o meu foco é emagrecer, se o meu objetivo é emagrecer. Então eu tenho que planejar a minha compra, abastecer os meus armários, a minha despensa com aquilo que vai me deixar mais perto do meu alvo. Então, eu queria, né, que nesse podcast, agora que nós estamos chegando ao final do ano, falar com você sobre a importância do nosso planejamento. Então, a tarefinha que eu quero te dar hoje é, primeiro, o que eu desejo para 2025? Quais são os meus sonhos? Qual é a minha visão? Quais são os meus projetos? O que eu quero para o meu casamento em 2025? O que eu quero para a minha empresa em 2025? O que eu quero para os meus filhos e o meu relacionamento com os meus filhos para 2025? Então você vai escrever aí da tua casa quais são os seus projetos para 2025. Depois de fazer isso, você vai colocar assim o como eu vou alcançar. Quais são as ações intencionais que eu tenho que ter para alcançar esses projetos? O quanto eu vou ter que guardar, o quanto eu vou ter que investir em tempo, o que eu vou fazer para alcançar esses projetos e sonhos para que eu possa realmente realizá-los em 2026. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer com você sobre como planejar e viver as bênçãos de Deus no ano de 2026. Que Deus te abençoe. A minha oração é que você realmente possa viver a plenitude de Cristo para você. Que você realmente possa virar o ano sendo uma pessoa nova, com atitudes novas e viver o novo de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.